Boa tarde, estamos aqui hoje no canal Haja Luz, para que haja luz no seu entendimento, na sua casa, na sua família, no nome de Jesus, amém? Vou começar hoje esse vídeo trazendo para vocês um versículo. Hoje nós estaremos dando dica de 6 filmes, já que nós estamos nas férias das crianças, né, dos nossos filhos. 6 dicas de filmes muito bons para você assistir em família. Lá em Filipenses 4, versículo 8, está escrito assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, esse versículo está dizendo que nós temos que ocupar o nosso pensamento com coisas verdadeiras, puras, respeitáveis. Quantos filmes, né, a gente perde tempo assistindo? Eu já fiz isso também na minha vida e hoje, graças a Deus, mudei. Eu acho que da mesma forma que a gente se alimenta e temos que alimentar cada vez de uma forma mais saudável, a gente também tem que alimentar a mente de uma forma mais saudável, biblicamente, certo? Então os filmes que eu vou trazer para vocês hoje indicando são filmes que são saudáveis, biblicamente falando. Primeiro filme que eu vou trazer para vocês, primeiro eu vou começar indicando filmes de criança, que na verdade não são para crianças, são com crianças, personagem principal dos filmes. E aí a criança acaba se identificando, mas todos os filmes são para toda a família, inclusive o último. Vamos lá. Então o primeiro filme que eu vou trazer para vocês é o filme que chama Rio, O Amor pelo Jogo. É a história de uma criança que tem deficiência nas pernas, né? As perninhas são quebradinhas, os ossos têm algum problema, ele anda com umas coisas de metal. E o sonho dele é ser jogador de beisebol e impossível, né, para a situação dele. Ele tem problema não só nos ossos, como na coluna também. Então seria impossível, humanamente falando. Porém, essa jornada deste jovem vai mostrar para você que a fé em Deus pode fazer coisas extraordinárias. Então é um filme muito bonito, que conta toda a história da família dele, de passar também dificuldades. Então é uma história sobre superação, sobre você crer em Deus e saber que Ele pode fazer você superar qualquer obstáculo. Esse é o primeiro filme. O segundo filme se chama Cartas para Deus. O primeiro filme é baseado numa história verídica. Este segundo filme também. O roteirista desse segundo filme tinha um filho com câncer. O filho dele falece e ele acha uma caixa com cartas, bilhetes para Deus, orações que o menino fez. E aí ele escreve o roteiro, que era para fazer um livro, e depois ele vira um filme, que se chama Cartas para Deus. No filme Cartas para Deus é a história de uma criança com câncer, que ele está com câncer terminal, e ele começa a escrever cartas para Deus e ele coloca no correio. E aí o carteiro que recebe as cartas não sabe, lá na central de correio, não sabe o que fazer com as cartas, porque tipo assim, a gente manda pro endereço tal. Qual endereço você vai mandar cartas para Deus, né? E aí esse carteiro tá passando conflitos pessoais, dificuldades com o alcoolismo, né, com uma vida longe de Deus, afastada de Deus, e aí ele começa a ler as cartas do menino. E ele vai ser super edificado, como nós juntos vamos sendo edificados na transformação desse personagem, da vida que ele tinha para a vida que ele vai passar a ter. A fé desse garoto questionando a família com desânimo, questionando todas as circunstâncias difíceis que se passa quando se tem uma doença nesse grau, né? Então a história de uma amizade muito bonitinha entre ele e a amiguinha também. Então é uma história muito bonita que fala sobre amizade, sobre fé, sobre questionamentos que se tem quando se passa dificuldades, e deixa essa mensagem pra gente, que independente das dificuldades, Deus está conosco. Então, muito bonito o filme. Terceiro filme que eu tô querendo praticar a vocês é O Peregrino. O Peregrino é uma história que virou, na verdade é um livro de um homem que escreveu esse livro. Ele estava preso, e aí ele escreve um livro, e esse livro virou filme, que virou animação. O filme mais antigo, ele é bom. O filme recente, ele é horrível, tem uns monstros, uns demônios feiosos, não dá pra assistir com criança. E a animação, que é essa que eu tô indicando pra vocês, é muito perfeita. Tem cenas maravilhosas, assim, de presença de Deus, que você quer ver os anjos, quer ver a glória de Deus. Então, é um filme muito bonito. Ele é longo, então se você vai assistir com uma criança menor, você tem que assistir ele mais pausadinho, né? Mas é um filme perfeito, que fala da nossa jornada como cristão, né? A ida para a cidade celestial. Nós estamos rumo à cidade celestial, então a gente vai encontrar algumas coisas no nosso caminho, e esse personagem encontra desânimo, falta de fé, outros personagens que são o que um cristão vive na sua jornada para a cidade celestial. Muito bom para assistir com criança, com adolescente, com jovem, com adulto, com a família inteira. E agora os filmes de temática mais para jovens e adultos, criança também pode assistir. Por exemplo, o primeiro filme que eu vou falar para vocês, Deus Não Está Morto. Segundo meus filhos, é o filme que eles mais gostaram, mas meus filhos têm 9 anos.
Então, uma criança de 7 anos para cima, ela consegue entender essa temática, que é a temática do filme Deus Não Está Morto. É a história de um jovem que ele chega na universidade e ele vai para uma aula. Tem as matérias obrigatórias, né, na universidade, e essa é uma das matérias que ele vai enfrentar, que ele tem que fazer, e o professor é ateu. E ele é tão ateu que ele é militante. Na primeira aula lá, ele fala assim, olha, pra gente continuar essa aula aqui, já vamos, pra eu não perder meu tempo, vocês escrevem aí no papel que Deus está morto. E aí a gente segue daqui em diante, né, pra gente não ter que parar com essa bobeira, com essa besteira de estudar esses filósofos que defendem, tipo, o criacionismo e que Deus está vivo. Aí um dos alunos é cristão e ele escreve Deus não está morto. E aí ele realmente questiona o menino, você realmente quer seguir com isso? Então, se você quer seguir com isso, vai ter que provar que Deus não está morto aqui na nossa aula. E se você não provar, se você não conseguir provar, você vai reprovar na nossa disciplina. Tudo bem? Tudo bem. Aí o menino aceita o desafio e é fantástico. Porque aí ele vai buscar teorias, teóricos, né? Então é uma história muito boa para jovem que passa esse tipo de questionamento na universidade, em escola, com os próprios amigos, né? Com muitos professores ateus. Eu já tive professor ateu na universidade. Então, é um tema muito bom de jovens, mas também um tema bom para criança, porque você está ensinando para a criança que ela vai passar por isso quando ela estiver jovem, e que ela tem que enfrentar e saber defender a fé dela. Então, esse é o Deus Não Está Morto. Depois do Deus Não Está Morto, nós temos uma outra história. O Deus Não Está Morto é ficção, né? A história verídica de um homem. O filme chama Fé nas Alturas, porque é a história de um homem. Aconteceu em 2009, que ele e sua família foram viajar e o piloto do avião morre. E para salvar a vida da família e dele, ele senta lá no piloto e começa a tentar pilotar o avião. Ele consegue contato com a torre, né, e com alguns outros personagens que vão surgindo no filme. E aí ele vai ficar lutando com essa história de pilotar esse avião. O avião é um avião antigo, então não é um avião comum que qualquer piloto consegue pilotar. É uma história real, muito emocionante. Esse personagem estava frio na fé, porque o irmão dele tinha falecido. Então, uma história de que quando a gente passa dificuldade, a gente se esfria com Deus, a gente questiona Deus. E aí, neste filme, você vai reformular essa questão, vai passar por esses questionamentos e sobre você ter este relacionamento com Deus inabalável, independente das dificuldades que a gente passa, certo? Inclusive, quase morte ou situações de morte, como a história que eu falei do menino de câncer. O sexto filme que eu tenho para indicar para vocês é a história de uma jovem que ela tá vivendo vida de jovem, só que uma vida mais morna com Deus, né? Então, ela tem aquele compromisso com Deus, uma fé em Deus, mas ela vai para festa com os amigos, então ela tem aquela vida assim meio misturada. Então, é um filme muito bom para jovens e adolescentes. E para criança, na minha opinião, para ela já aprender a crescer, a disciplinar e saber que a vida dela com Cristo é uma coisa importante. Por quê? Aí eu vou dizer para vocês. Porque aí nessa escola onde essa menina estuda, ela vai ter uma experiência com Deus e ela vai se voltar mais para Jesus e inclusive ela vai pregar para os amigos dela e logo após esse momento de experiência com Deus, de pregar para esses amigos, evangelizá-los, a escola vai passar pelo massacre de Columbine. É uma história verídica. E muitos dos adolescentes jovens daquela escola não vão sobreviver. Então, olha a importância da experiência com Deus que essa menina teve e das vidas que ela alcançou para Jesus ali, porque foi a última oportunidade desses jovens. E aí, essa é a mensagem do filme, né? Assim, talvez seja a sua última oportunidade, você não está percebendo que talvez seja a sua última oportunidade de você estar vivendo morno, sem ter compromisso com Deus. Então, são 6 filmes que eu indiquei para vocês, muito, muito bons. Espero que vocês gostem das dicas e boas férias para vocês.